Então, gente, nessa aula a gente vai falar sobre bases de cinesiologia e biomecânica, bem uma introdução ao assunto, né, da cinesiologia e da biomecânica também, dando ênfase nos pontos principais. Então, quando a gente começa aqui, a gente já vê, né, aqui no comecinho, uma definição. Já vi provas de concurso perguntando sobre definição, mas para nós vai servir mais só para a gente entender, né, o assunto que a gente está falando. Hoje em dia não é algo tão comum, né, as bancas perguntarem sobre o conceito. Mas só para a gente lembrar, a cinesiologia é a ciência do movimento, né, e estuda muito a integração de princípios de anatomia, mecânica, psicologia, antropologia, né, que é o estudo do homem, e a biomecânica, ela refere-se muito às forças e os efeitos da mecânica, da física, aplicada a um segmento corporal ou ao corpo como um todo, né. Então é isso que vai ser o nosso foco aqui. Dentro da mecânica, e algumas vezes eu já vi bancas perguntando sobre isso, tá? Então, por isso que eu trouxe o destaque. Existe o que a gente chama de estática, que considera o corpo em um estado de equilíbrio estático, né, parado, e a dinâmica, que estuda os objetos em movimento, considerando a aceleração. E subdividindo aqui ainda a dinâmica, ela se subdivide, né, como ciência, em cinemática e cinética. Também aqui para a gente dar uma conhecida. Bem, o que apareceu recentemente em prova diz respeito à cinética. Então, por isso, o destaque ainda maior para esse ramo aqui, né, da mecânica. Então, a cinética é um ramo que lida com as forças que produzem, detêm ou modificam o movimento do corpo, tá? Que está aqui no nosso primeiro quadrinho. E ao aplicar a cinética, o cientista do movimento humano, né, a pessoa que estuda o movimento humano, trabalha em especial com as forças exercidas e que modificam, né, o estado do corpo, o estado de repouso ou estado de movimento. Essas forças são a gravidade, né, uma força que todo mundo está submetido, os músculos, que são os elementos contráteis aí do nosso sistema, a fricção e a resistência externa adicional. Então, eu estou chamando a atenção desse ponto, por quê? Porque foi pergunta de concurso grande aí recente, justamente sobre esses elementos que modificam o movimento, que estão enquadrados dentro dessa característica da cinética, né? Então, quando a gente estuda o movimento humano, a gente tem que levar em consideração desde o músculo, que é quem produz o movimento, até as forças que interferem de alguma forma nesse movimento. Então, gravidade, fricção e resistência externa adicional, tá? Então, por isso, o destaque, lembra de sempre, né, relacionar, porque se esse tipo de pergunta aparece na prova, muitas vezes a gente fica meio perdido sem saber, né, do que se trata, e é algo que apareceu recentemente, tá? Bem, ainda dentro desse conceito, né, da cinética, da cinemática, a gente dá ênfase, a gente estuda o movimento humano, até porque o elemento principal que nós fisioterapeutas trabalhamos é com o movimento, né, o que a gente faz principalmente. Então, a gente vai entender um pouquinho desse movimento. Quando a gente vai, né, esmiuçar um pouquinho mais, a gente vai entender o movimento da seguinte forma: a gente tem movimento fisiológico, e esse movimento fisiológico pode aparecer para a gente nas provas também como osteocinemática. O que é o movimento fisiológico, né? O que é a osteocinemática? São os movimentos grandes das articulações. Então, quando a gente fala, né, em abdução, adução, flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, isso é osteocinemática. E também a gente deve entender, a gente deve compreender uma outra categoria de movimento, que é a categoria da artrocinemática, né? Então, esses são os movimentos chamados de movimentos acessórios. A artrocinemática já é os movimentos que acontecem de um osso em relação ao outro dentro da articulação. Então, tanto uma parte quanto outra vai ter importância aqui para a gente.
Tanto a osteocinemática é importante, aparece nas provas de concurso, muitas vezes relacionando com o grau de amplitude de movimento, quanto a artrocinemática pode aparecer, e daí, no momento oportuno, eu vou chamar a atenção de vocês, né, para os pontos que são mais relevantes. Bem, nesse primeiro momento, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais nesse universo da osteocinemática. E daí, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, né, que os nossos movimentos, considerando, então, esses movimentos grandes que eu disse, né, flexão, extensão e tal, eles podem acontecer, eles acontecem em cadeias de movimento, que são as cadeias cinéticas, né, chamadas cadeias cinéticas. A gente tem a cadeia cinética, então, né, que é quando as articulações do corpo vão se movimentar, né? Então, essas articulações vão pertencer a uma cadeia de movimentos. Essa cadeia se refere a uma série de segmentos que são conectados por uma série de articulações também. Isso significa que um segmento articular pode produzir movimento em todas as articulações, né, que estão ali perto dela, próxima a ela, de uma maneira previsível. Então, quando eu penso em cadeia cinética, cadeia de movimento, a gente tem que lembrar desse conceito. E aí, gente, essa cadeia cinética, ela pode ser dividida em duas partes, né? A chamada cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada, né? Então, esse conceito de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada é um conceito importante, né? Então, um conceito aí que a gente deve se lembrar sempre. Eu sei que isso, para alguns, é muito simples, mas para outros pode gerar alguma dúvida na hora de responder questões. Então, vamos dar uma olhadinha no conceito principal que está envolvido, que ajuda muito na hora da resolução, né? Primeiro, falando então aqui da cadeia cinética aberta. A cadeia cinética aberta, a principal definição é aquela na qual a extremidade distal não está fixa. Vamos sempre pensar que extremidade distal de membro superior é a mão, extremidade distal de membro inferior são os pés, né? Então, na cadeia cinética aberta, os segmentos eles vão se movimentar de maneira livre no espaço, tá? E aí, outra característica importante que a gente tem é que na cadeia cinética aberta, esses segmentos podem se movimentar de maneira independente, ou até não se movimentar. Se eu vou mexer o braço, por exemplo, eu posso fazer, né? Aqui, ó, a flexão e a extensão do cotovelo sozinho, ou eu posso associar com a abertura, o fechamento da mão, com o movimento do punho também. Mas a minha mão ela está se movimentando livre no espaço, então isso é a cadeia cinética aberta. Com esse conceito, gente, que é um conceito extremamente simples, mas se a gente tiver ele assim, né, internalizado, a gente consegue entender, compreender, analisar e responder diversas questões diferentes em provas. E é isso que é importante. Bem, eu estou em cadeia cinética aberta, mas eu posso segurar um objeto? Eu posso. É o exemplo que está acontecendo aqui. Então, nessa figura, a pessoa, né, está segurando um halter, está fazendo um movimento, mas a mão se move livre no espaço, não está fixa na parede, por exemplo, não está fixa no chão. Então, nesse sentido, né, a gente também já consegue entender o conceito de cadeia cinética fechada, que daí vai ser o contrário. A cadeia cinética fechada é aquela na qual a extremidade distal vai estar fixa, né? E esse também é o ponto principal aí para a gente pensar. Fixa no solo ou fixa no objeto. Mas não é só isso, tá? Para a gente entender bem cadeia cinética fechada, a gente tem que entender o seguinte: para ter movimento, as partes proximais de um determinado membro, né, membro superior ou membro inferior, vão se movimentar também, né? Por isso que aparece aqui no quadrinho de baixo, ó, na cadeia cinética fechada, o movimento de segmento exige que todos os segmentos se movimentem.
Nessa figura tem um dos exemplos que a gente mais utiliza aí de cadeia cinética fechada, né, que a gente pode ter como exemplo, de cadeia cinética fechada de membro superior, que é o movimento de flexão, né, no chão, e a flexão e repulsão no solo. Então, o que que acontece, né, essa questão dos segmentos se movimentarem juntos. Durante esse exercício, a pessoa vai abaixar e vai elevar o corpo aqui em relação ao solo. Então, o que que vai acontecer? Para ela fazer esse movimento, então, obrigatoriamente, ela vai ter movimento na articulação do ombro, na articulação do cotovelo e na articulação do punho. Em pé, né, o movimento que a gente mais fala é o agachamento. Então, o agachamento também é a mesma coisa. O pé, né, vai estar fixo, e aí eu vou agachar para pegar um objeto no solo. Para eu chegar lá no solo, né, fazendo o agachamento, eu tenho que flexionar o quadril, o joelho e o tornozelo também flexiona, tá? Então, por isso que falo que o segmento distal é fixo e o movimento acontece na parte proximal. Bem, pessoal, esse aqui é o primeiro ponto, né, bem aí pontapé inicial para a gente, levar em consideração em relação aos temas de concurso. O que que eu chamo a atenção de vocês? Para prestar atenção, então, nessas forças que agem sobre o movimento, tá, que está aparecendo aqui na tela, que está relacionado à cinética, gravidade, músculo, fricção e resistência externa, e para pensar bastante, né, prestar bastante atenção também nos conceitos de cadeia cinética aberta e fechada. Então, esses conceitos, né, aqui, só para chamar a atenção, eles são importantes também da gente levar para as provas de concurso, tá? Então, para a gente conhecer na hora de fazer a prova, vai ajudar a responder questões. Nesse primeiro ponto, então, era isso que a gente tinha para discutir.